Olá, pessoal. Eu sou a Marina, professora de matemática, e a aula de hoje será sobre ângulos e triângulos. Eu dividi a aula em 3 partes, então essa aula é uma introdução à geometria plana. A primeira parte nós falaremos sobre arcos e ângulos. O que é um ângulo? Um ângulo é formado por duas semirretas com uma origem em comum. Então, aqui a gente tem o vértice A, que é a origem comum das duas semirretas, os lados AB e AC, que definem esse ângulo BAC. Então, a gente representa o ângulo como BAC, sendo que a gente tem um chapéuzinho aqui no A, que indica que o ângulo está aqui no A, no vértice. O que é um arco? Se a gente tem uma circunferência e dois pontos que pertencem a essa circunferência, esses dois pontos vão definir o arco AB. Esses dois pontos definem ao mesmo tempo dois arcos, esse arco menor, que está aqui em roxo, e esse arco maior, que está em azul. Normalmente, quando a gente fala sobre o arco, a gente está falando sobre o arco menor. A medida do arco pode ser dada tanto em grau como em radiano. Então, a gente tem aqui um arco AB, novamente, definido por essa linha vermelha. Alfa é a medida desse arco. E a medida do arco corresponde também à medida do ângulo central correspondente a esse arco. O que é o ângulo central? Ele é formado do vértice até cada um dos pontos do arco pelo raio, ligados pelo raio. Então, se o ângulo central AOB tem medida igual a alfa, a medida do arco é igual à medida do AOB, que vai ser igual a alfa também. O grau. O grau é definido como 1/360 da circunferência, ou seja, se nós dividirmos a circunferência em 360 pedacinhos, cada arco formado por uma dessas divisões corresponde a uma medida de 1 grau. E o grau, ele pode ter alguns submúltiplos. Por exemplo, se eu precisar representar um ângulo ainda menor do que 1 grau, eu posso dividir esse 1 grau em 60 partes. Cada uma dessas 60 partes eu vou chamar de minuto. Então, 1 grau são 60 minutos. E eu também posso dividir 1 minuto em 60 partes. Cada uma dessas partes do minuto vai ser 1 segundo. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. O radiano. O que é o radiano? É a medida do ângulo central, cujo arco determinado tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Então, aqui a gente tem um ângulo central, que corresponde a esse arco. Aqui está dizendo que esse arco tem medida de 1 radiano. Quanto é a medida desse arco? Se a medida dele é 1 radiano, significa que o comprimento dele é igual ao raio da circunferência. A gente pode definir o radiano de outra forma. Primeiro, a gente tem que lembrar que π é definido como a razão do comprimento pelo diâmetro. O radiano, na verdade, ele seria o inverso do π, ou seja, ele é a razão entre o diâmetro e o comprimento. Como que a gente mede um arco em radianos? Então, aqui a gente tem o arco AB, a gente vê que o comprimento dele é L. A circunferência tem raio R, e alfa é o ângulo central que corresponde a esse arco AB. Então, a medida do arco AB, ela é igual a alfa. E essa medida, na verdade, é dada pela razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Quando eu tenho o comprimento do arco igual ao raio da circunferência, eu tenho que o ângulo é 1 radiano. Então, se no lugar aqui do comprimento eu colocar o R, vai ficar R sobre R, que dá 1. O alfa é igual a 1 radiano, que é justamente a definição de radiano que a gente acabou de ver aqui. Então, tem que ficar claro para vocês que quando a gente está medindo um arco, a medida do arco, na verdade, é uma medida angular.
Porque a medida do arco, ela corresponde a quem? A medida do ângulo central. Então, eu estou medindo o ângulo, na verdade. Então, aqui, se a gente olhar essas duas circunferências concêntricas, que tem o mesmo centro O, só que a circunferência menor tem um raio R', e a maior tem um raio R'. E o ângulo central aqui é representado por alfa, que é a medida tanto desse arco quanto desse arco, que é o que está escrito aqui. Porque esses dois arcos correspondem ao mesmo ângulo central. Então, eles têm mesma medida, mas eles têm mesmo comprimento? A gente vê pela figura que não. Então, o comprimento, ele é medido como? Para eu calcular o comprimento do arco AC, eu tenho que multiplicar o ângulo central em radianos pelo raio da circunferência. Para a circunferência menor, seria alfa vezes R'. Para a circunferência maior, seria alfa vezes R'. Então, aqui, como o raio da circunferência maior é maior do que o raio da circunferência menor, o comprimento do arco BD vai ser maior que o comprimento do arco AC, apesar da medida do arco ser a mesma, tá? Quando a gente tem uma circunferência completa, como que a gente calcula o comprimento dela? Vamos voltar lá na definição de π que eu falei para vocês. Ela é a razão entre o comprimento e o diâmetro. Quando eu divido o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, pelo diâmetro da circunferência, quem é o diâmetro? É o dobro do raio, 2R. Eu vou obter π. Então, se eu passar esse 2R para lá multiplicando, na verdade, o comprimento da circunferência é 2πr. E aqui, como a gente converte um ângulo em grau para o radiano? A gente viu que a medida de um arco é dada por um ângulo central, que é calculado pela razão entre o comprimento desse arco e o raio da circunferência. Se o arco AB corresponder ao ângulo central da circunferência completa, ou seja, 360 graus, se eu tivesse um arco AB, que é a circunferência completa, o meu alfa seria o comprimento desse arco, que na verdade é o comprimento da circunferência, dividido por R. O comprimento da circunferência é dado por 2πr sobre R. Corta R com R, 2π. Alfa seria 2π. Então, um ângulo central de 360 graus corresponde a uma medida de arco de 2π radianos. Ou seja, π radianos vão corresponder a 180 graus. Tendo essa relação, a gente consegue encontrar qualquer outro ângulo. Se eu tenho um ângulo em graus, eu obtenho um ângulo em radiano e vice-versa. Agora vamos para a classificação dos ângulos. O ângulo de 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Ele é formado pelo cruzamento de duas retas ou pela união de duas semirretas com uma origem em comum, que são perpendiculares entre si. O ângulo agudo é qualquer ângulo que tem uma medida menor que 90 graus e maior que zero. Então, tá entre esse ângulo e esse. E o ângulo obtuso, que tem uma medida entre 90 graus e 180. Então, tá entre esse ângulo e esse. Aí, três ângulos especiais: o ângulo nulo, que é quando as duas semirretas estão na mesma direção e sentido, alfa igual a zero. O ângulo raso, quando as duas semirretas estão na mesma direção e sentidos opostos, então, alfa é igual a 180 graus. E o ângulo completo seria, novamente, com as duas semirretas na mesma direção e sentido, mas depois de uma dessas semirretas ter dado uma volta completa, 360 graus. Podemos classificar os ângulos também quanto à soma das medidas deles. Se eu tenho um ângulo de 90 graus e eu divido com um segmento de reta esse ângulo em duas partes, significa que a soma dessas duas partes que estão formando esse ângulo tem que ser igual a 90 graus. Então, se eu tenho que esses ângulos são alfa e beta, alfa mais beta igual a 90 graus. Isso significa que o alfa vai ser 90 menos beta. Quando eu tenho essa relação, significa que o alfa é complemento do beta. A gente também pode ter dois ângulos que, somados, resultam em 180 graus.
Nesse caso, a gente tem dois ângulos suplementares. No caso, alfa vai ser 180 graus menos o beta. Então, alfa é suplemento de beta. E no caso da soma dos dois ângulos ser igual a 360 graus, esses ângulos são replementares. Ou seja, alfa é replemento de beta. O alfa vai ser 360, que é a volta completa, menos o beta. Bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? É uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, a gente tinha aqui o ângulo AOB e traçou uma semi-reta OC que está fazendo o quê? Ela está formando um ângulo AOC, que é igual ao ângulo COB, que são iguais à metade do ângulo original AOB, que foi dividido em duas partes. Nós podemos classificar os ângulos também quanto à posição relativa entre eles. Os ângulos consecutivos são aqueles que apresentam um lado e um vértice em comum. Então, olhando aqui essa figura, o vértice O é comum para todos esses três lados. Quais ângulos têm, além do vértice, um lado em comum? Tanto AOB com BOC, que tem o lado OB em comum, quanto AOB com AOC, que tem o lado OA em comum, quanto BOC e AOC, que tem o lado OC em comum. Temos um caso especial de ângulos consecutivos, que são aqueles que têm somente o lado e o vértice em comum, e não tem mais nenhum ponto entre eles em comum. Desses três casos aqui, o primeiro caso, AOB e BOC, são justamente adjacentes, porque eles têm somente esse segmento de reta e o vértice em comum. Se a gente pegar AOC e AOB, toda essa região aqui também é comum aos dois. Então, eles não são adjacentes, são apenas consecutivos. Então, por exemplo, se eu tivesse par de ângulos suplementares, ou seja, que a soma dos dois é 180 graus, eles estão representados por azul e vermelho. Se eu pegar o ângulo vermelho e o ângulo azul, eles têm em comum só esse vértice e esse lado. Então, eles são consecutivos e são adjacentes. Já se eu olhar o vermelho e o ângulo completo de 180 graus aqui, eles só são consecutivos, porque essa região vermelha vai ser comum aos dois. Mesma coisa para o azul e o 180. Eles são apenas consecutivos, porque essa região azul vai ser comum aos dois ângulos. Quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente forma esses 8 ângulos que estão representados aqui. Aí a gente vê aqui, esses ângulos de mesma cor, eles serão todos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Esses ângulos aqui de mesma cor também serão todos congruentes. Já os ângulos de cores diferentes, eles são suplementares. Por exemplo, A com D, eles formam 180 graus. A com B forma 180 graus. D com C forma 180 graus. Então, a gente tem, na verdade, 8 ângulos, sendo 4 deles iguais entre si e os outros 4 iguais entre si. Aí, aqui a gente pode ver algumas propriedades. Tem alguns ângulos que são opostos pelo vértice. O vértice é esse ponto de cruzamento entre a transversal e cada uma das paralelas. Então, aqui, por esse vértice, quais são os ângulos opostos? A e C e B e D. Então, A e C têm a mesma medida, assim como B e D. E a mesma coisa para a outra reta. Ângulos correspondentes. São ângulos que têm a mesma posição nas retas paralelas. E eles vão ter a mesma medida. Por exemplo, o B e o F. O D e o H. O C e o G. E A e E. Ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. Eles têm a propriedade de ser suplementares. A gente fala que tem os colaterais internos e os colaterais externos. Então, vamos olhar para o lado de cá.
Colaterais externos são os que estão do mesmo lado da reta transversal e externos às retas paralelas. Então, seriam, por exemplo, B e E. A soma desses dois ângulos é 180, eles são suplementares. E os colaterais internos são aqueles que estão no mesmo lado da reta transversal e estão entre as duas retas paralelas, internos a elas. Por exemplo, A e F. A soma dos dois é 180 graus. Ângulos alternos. Enquanto os colaterais estão no mesmo lado da reta transversal, os alternos estão em lados opostos da reta transversal. Nesse caso, eles serão congruentes. Os alternos internos estão entre as duas retas paralelas, então seriam D e F e A e G. E os alternos externos, eles estão externos às retas paralelas. Então, seriam B e H e C e E. Aí tem uma regra, tem muito exercício que usa esse tipo de figura, que a gente pode usar a regra do peixinho. Então, a gente imagina que as duas retas paralelas são um rio, daí o somatório dos ângulos que olham para o peixinho é igual ao somatório dos ângulos que estão de costas para o peixinho. Aqui, no caso, os ângulos que olham para o peixinho é o θ, e os que estão de costas, alfa e beta. Para provar isso, eu tracei uma terceira reta paralela aqui. Se a gente olhar esse ângulo, esse pedaço do ângulo θ e o alfa são alternos internos, então eles são congruentes, têm a mesma medida, esse pedaço de θ vale alfa. Se a gente olhar aqui embaixo, a mesma coisa. Esse pedaço do θ é o alterno interno deste ângulo beta, então ele vale beta. Alfa mais beta é igual a θ. Segunda parte da aula, a gente vai começar a falar sobre os triângulos. Bom, um triângulo, ele tem algumas propriedades. Primeiro, o triângulo ele é formado por três vértices, A, B e C, A, B e C, que é o ponto de encontro dos segmentos de reta que formam o triângulo. Esses segmentos de reta que formam o triângulo são os lados do triângulo, lado AB, lado BC e lado AC. E cada um desses vértices vai ter um ângulo interno que é formado pelos lados adjacentes. Então, a gente tem um ângulo interno no vértice A, que é formado pelos lados AB e AC, no vértice B e no vértice C. E aqui está representado também um ângulo externo AE, que ele é externo ao triângulo, ele é formado pelo prolongamento do segmento de reta que forma cada um dos lados do triângulo. E a gente representa um triângulo como triângulo ABC, usando o nome dos vértices dele. Os triângulos podem ser classificados de acordo com os lados dele. Se as medidas dos três lados do triângulo são diferentes, ou seja, AB é diferente de BC, que é diferente de AC, aqui a gente representa com um tracinho a medida ser diferente. Aqui tem um tracinho só, aqui tem dois, aqui tem três. São três medidas diferentes. Uma consequência do ângulo ter os três lados com medidas diferentes, do triângulo ter os três lados com medidas diferentes, é que os três ângulos dele também serão diferentes. O triângulo isósceles, ele tem pelo menos dois lados com medidas iguais. Então, aqui o lado AB e o lado BC estão representados com um tracinho só, eles têm a mesma medida, são iguais. O terceiro lado, que é o lado que não tem a mesma medida, a gente chama de base do triângulo, no caso é o lado BC. E os ângulos da base do triângulo isósceles, eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. E o terceiro caso mais especial é o triângulo equilátero, em que os três lados têm a mesma medida. Então, AB igual a BC, que é igual a C. Por consequência, os três ângulos também vão ter a mesma medida. A gente também pode classificar os triângulos quanto aos ângulos. O primeiro, triângulo retângulo, mais especial, que ele tem um dos ângulos reto, ou seja, de 90 graus. Nesse triângulo seria o ângulo aqui do vértice A. No triângulo retângulo, o lado que é oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa.
e os outros dois lados são os catetos. Um triângulo que tem os três ângulos menores que 90 graus, a gente chama de acutângulo, que são três ângulos agudos. E já um triângulo que tem um dos lados maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, a gente chama de obtusângulo. Vamos agora estudar os ângulos no triângulo. Para determinar a soma dos ângulos internos do triângulo, a gente usa o teorema angular de Tales, que diz que em todo triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC, que tem os ângulos alfa, beta e gama. A soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Aí, aqui já está ilustrado uma reta paralela à base desse triângulo, para a gente mostrar por que essa relação é válida. Se eu olhar esse ângulo aqui, ele é alterno interno desse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é alterno interno desse. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Se eu olhar aqui, eu tenho um total de 180 graus, que é justamente alfa mais beta mais gama. Sobre os ângulos externos do triângulo. Em todo o triângulo, a medida de um ângulo externo vai ser igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, que é o que a gente vê aqui. O ângulo X, ele é externo a esse ângulo alfa. Então, ele vai ser a soma de quem? Dos outros dois ângulos internos, que são beta e teta. Olhando aqui, usando a relação anterior, que é o teorema angular de Tales, e olhando para esse ângulo, que x mais alfa é 180 graus, eu posso ver que aqui esse lado da igualdade é o mesmo. Para que esse lado da igualdade seja o mesmo, eu preciso que x seja igual a beta mais teta, que é o que está escrito aqui. Então, x é beta mais teta. A mesma coisa para os outros dois ângulos externos. Teorema dos ângulos externos, que é sobre a soma das medidas dos ângulos externos. Ela vai ser sempre igual a 360 graus. Então, de novo, vamos lembrar do teorema angular de Tales, alfa mais beta mais gama é 180. E aqui são as relações entre os ângulos externos e os internos que a gente viu no teorema do ângulo externo. Se eu somar essas três relações, eu vou ter que x mais y mais z vai ser 2 alfa mais 2 beta mais 2 teta. Então, eu coloco esse 2 em evidência, que é 2 vezes alfa mais beta mais teta. Alfa mais beta mais teta é 180, 2 vezes 180. Então, x mais y mais z vai ser 360 graus. Então, a soma dos três ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Aí, aqui um caso específico, quando a gente tem um polígono na forma de asa delta, esse ângulo externo aqui da asa delta, ele vai ser igual à soma dos ângulos das pontas da asa delta. Então, o x é a mais b mais c. Agora, os pontos notáveis dos triângulos. Os triângulos têm 4 pontos notáveis, desculpa. O baricentro. Então, primeiro, antes de falar do baricentro, a gente tem que lembrar o que é uma mediana. A mediana é um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, o que é o ponto médio? É um ponto que divide o lado em duas partes iguais. Então, aqui o lado AB está dividido em duas partes de medidas iguais. E essa reta, esse segmento, ele está ligando até o vértice C. Aqui, do vértice B até o lado AC, a gente tem uma segunda mediana. E do vértice A até o lado BC, uma terceira mediana. As três medianas vão se cruzar em um único ponto. Esse ponto de cruzamento das três medianas é o que a gente chama de G, que é o baricentro. O baricentro tem uma característica que ele divide a medida de cada uma das medianas em duas partes, uma parte menor e uma maior. Sendo que a parte maior, ela tem o dobro do tamanho da menor. Então, essa parte maior mediria 2m sobre 3 e essa menor m sobre 3, sendo m o tamanho da mediana, o comprimento total da mediana.
O segundo ponto notável do triângulo que a gente vai falar é o ortocentro. Primeiro a gente tem que falar sobre a altura. O que é a altura de um triângulo? É um segmento de uma perpendicular que é traçada de um vértice até a reta suporte do lado oposto, então perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, cujas extremidades estão no vértice e no ponto de encontro com a reta suporte. Então, eu pego aqui esse vértice, traço uma semi-reta, traço uma reta que vai cortar esse lado aqui, formando um ângulo de 90 graus, e esse segmento aqui vai ser a altura. Eu posso traçar uma altura relativa a cada um dos vértices. Com isso, todo triângulo vai ter 3 alturas, essas 3 alturas sempre se cruzam em um único ponto. Esse ponto de cruzamento dessas retas é o que a gente chama de ortocentro. O terceiro ponto notável que a gente vai falar é o incentro. Primeiro, a gente tem que ver o que é uma bissetriz interna de um triângulo. É um segmento da bissetriz do ângulo, então aqui a gente representa o ângulo do vértice C. Então, tem a bissetriz, é a reta que vai cortar esse ângulo em 2 partes. Então, ela vai dividir esse ângulo interno do triângulo em 2 partes iguais, até o encontro com o lado oposto a esse vértice. Cada vértice tem uma bissetriz. As 3 bissetrizes do triângulo se encontram em um mesmo ponto. E esse ponto é o incentro do triângulo. Ele tem uma propriedade de que a menor distância dele até cada um dos lados do triângulo é sempre a mesma. Aqui eu chamei de errinho, porque esse errinho, na verdade, vai ser o raio da circunferência que está inscrita nesse triângulo. E o último ponto notável, o circuncentro. Primeiro, lembrando que a mediatriz, se eu tenho um segmento de reta B, a mediatriz vai ser uma reta que é perpendicular a esse segmento de reta e que divide esse segmento de reta em 2 partes de medida igual, ou seja, passa pelo ponto médio desse segmento de reta. Num triângulo, a gente pode ter uma mediatriz para cada um dos lados do triângulo. O encontro dessas 3 mediatrizes é num único ponto, que é o que a gente chama de circuncentro. Então, o circuncentro, por exemplo, de um triângulo acutângulo, com os 3 ângulos agudos, ele vai estar dentro do triângulo. Para o triângulo retângulo, esse ponto vai estar exatamente no ponto médio da hipotenusa do triângulo. E para um triângulo obtuso, que tem um ângulo maior que 90 graus, esse ponto vai estar fora do triângulo. A propriedade do circuncentro é que a distância dele até cada vértice do triângulo é a mesma, que a gente chama de errão. O circuncentro de um triângulo vai ser justamente o centro da circunferência que é circunscrita a esse triângulo com raio R. Aqui eu fiz um resumo desses pontos notáveis. Então, baricentro, que é o encontro das medianas, o ortocentro, que é o encontro das alturas, o incentro, que é o encontro das bissetrizes, e o circuncentro, que é o encontro das mediatrizes. É importante lembrar esses nomes. Para os triângulos equiláteros, esses 4 pontos notáveis coincidem. Então, aqui a gente tem um triângulo equilátero. As bissetrizes medianas, alturas e mediatrizes vão estar nos mesmos eixos de simetria. Com isso, elas se encontram sempre no mesmo ponto, e esse ponto é o que a gente chama de pico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Aí, só um detalhe, num triângulo isósceles, esses pontos notáveis, eles vão estar alinhados, mas não necessariamente no mesmo ponto. Caso eles estejam alinhados e no mesmo ponto, esse triângulo vai ser também equilátero. Uma propriedade importante dos triângulos é sobre a relação entre as áreas.
A área de um triângulo, ela é calculada como o produto da base do triângulo, aqui no caso seria o lado BC desse triângulo, pela altura, dividido por 2. Então, a área depende da base e da altura. Se a gente olhar esse triângulo aqui, todos os triângulos que tem aqui, eles têm a mesma altura AH. Então, a razão das áreas vai ser proporcional à razão das bases. Por quê? Se eu olhar o triângulo ABS, a área dele vai ser calculada como a base BS vezes a altura AH, dividido por 2. A área do triângulo ACS vai ser calculado como a base SC vezes a altura H. A altura aqui, ela tá fora do triângulo, igual aqui, porque ele é um triângulo obtusângulo. Então, vai ser SC vezes H sobre 2. Quando eu divido uma área pela outra, o H sobre 2 está nos dois, vai sobrar só a base do triângulo ABS e a base do triângulo ACS. Então, a razão entre as áreas, na verdade, é a razão entre as bases, já que eles têm a mesma altura. Agora, a terceira parte da aula, nós vamos falar sobre os polígonos. Primeiro, os ângulos na circunferência. O que é o ângulo central? A gente já falou lá no começo sobre ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo que é formado entre segmentos de reta que ligam o centro e cada um dos pontos do arco da circunferência. E esse ângulo central é o que a gente chama de alfa aqui. Ele vai ser o ângulo AOB, que corresponde à medida do arco AB. Um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é quando o vértice, ao invés de estar no centro como ângulo central, ele está inscrito na circunferência. O ponto faz parte da circunferência. E a medida desse ângulo inscrito, na verdade, ela vai ser metade da medida do arco que ele enxerga. Então, eu tenho o mesmo arco AB que eu tinha aqui, só que aqui, como o ângulo é inscrito, a medida desse ângulo vai ser metade da medida desse arco AB. Então, o ângulo beta, na verdade, é o ângulo APB, que ele vai ser a medida do arco AB dividido por 2, ou seja, ele vai ser esse ângulo AOB dividido por 2, que é o alfa sobre 2. Então, o ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central para o mesmo arco. Aí, vamos olhar aqui. Aqui eu tenho esse arco AB, aqui o ângulo beta é o ângulo central, que determina esse arco. E o ângulo alfa é um ângulo inscrito, que está olhando para esse mesmo arco. Se eu traçar um raio aqui, eu tenho um triângulo aqui, que aqui mede raio e raio. Então, ele é um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base dele vão ser iguais. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Esse ângulo beta é um ângulo externo a esse triângulo. Então, ele tem que ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, beta é igual a alfa mais alfa, que é 2 alfa. Se beta é o dobro de alfa, significa que alfa é a metade de beta. Agora, a definição, o que é um arco capaz? Se eu tenho dois ângulos inscritos numa mesma circunferência, com o mesmo arco correspondente, a medida desses ângulos inscritos vai ser a mesma. Então, aqui a gente está vendo, o vértice está em posições diferentes da circunferência, mas eles são ângulos inscritos e estão todos correspondendo ao mesmo arco AB. Então, a medida de todos eles vai ser igual. Triângulo retângulo. Se eu olhar um triângulo retângulo inscrito, um triângulo qualquer que esteja inscrito numa semicircunferência. Então, aqui, ele está inscrito na semicircunferência. Esse arco AB vai medir 180 graus, correto? Então, o meu ângulo ACB, na verdade, é um ângulo inscrito que olha para esse arco de 180 graus. Então, qual vai ser a medida desse ângulo C? Metade da medida do arco AB, que é 180 dividido por 2, que vai ser 90 graus. Então, se esse ângulo é 90 graus, significa que esse triângulo vai ser retângulo. Um quadrilátero inscrito
é um quadrilátero que tem todos os vértices pertencentes à circunferência. A propriedade diz que os ângulos opostos são suplementares. Isso significa que A mais C tem que dar 180, B mais D tem que dar 180. Se a gente olhar aqui, o ângulo A, ele é inscrito e ele forma o arco BC, ele olha para o arco BCD. O ângulo C, ele olha para o arco BAD. BCD com BAD são arcos que formam a circunferência completa, ou seja, 360 graus. Mas A e C são ângulos inscritos, então eu tenho que dividir isso por 2. Então, a medida desses dois arcos, desses dois ângulos, tem que somar 180 graus. Ângulo de segmento é um ângulo inscrito. Só que ele, ao invés de ter duas retas secantes que cortam dois pontos da circunferência, ele vai ter uma reta tangente. Esse ângulo de segmento é sempre metade do ângulo central. Então, olhando para esse triângulo aqui, a gente tem um triângulo, porque aqui eu queria saber esse ângulo alfa', que é formado por essa transversal e essa secante, alfa'. Aqui eu tenho um triângulo formado pelo raio. Se aqui é raio, é um ângulo, é um triângulo isósceles, que vai ter os ângulos da base iguais, gama e gama. Esse ângulo beta' vai ser somado com esses dois ângulos gama e vai dar 180 graus, porque eu tenho um triângulo aqui. Esse alfa' mais o gama dá 90 graus. Então, se eu multiplicar essa segunda equação por 2, 2 vezes alfa' mais 2 vezes gama dá 180. Comparando essa equação com essa, a gente tem que beta' tem que ser igual a 2 alfa'. Então, na verdade, o beta' é alfa' sobre 2. O ângulo excêntrico. A medida de um ângulo de um vértice interno vai ser metade da soma das medidas dos arcos correspondentes. O que é um ângulo excêntrico? É um ângulo cujo vértice não está no centro nem inscrito na circunferência. Aqui, no caso, ele está dentro da circunferência, então, por isso, ele é um ângulo excêntrico interior. E a medida é justamente o que eu li, que é a medida do arco BCD com o arco somando com o arco AFE dividido por 2. E um ângulo excêntrico exterior? É quando o vértice desse ângulo é externo. Para calcular esse ângulo θ, a gente subtrai o arco AB, a medida do arco AB, menos a medida do arco CD e divide por 2. Aqui seria alfa menos beta sobre 2. Os polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Para determinar se um polígono é convexo ou não, a gente traça uma reta suporte em um dos lados e todos os outros lados do polígono tem que estar num dos semiplanos formados por essa reta suporte. E isso tem que acontecer para todos os lados, para todas as retas suporte de todos os lados do polígono. Então, esse polígono é um polígono convexo. Caso a reta suporte de um dos lados seja traçada e parte dos lados fiquem num semiplano e outra parte não, esse polígono é chamado de não convexo. Nomenclatura dos polígonos. A gente pode nomear os polígonos de acordo com o número de lados deles. Um polígono de 3 lados, nós já sabemos, é um triângulo. 4 lados quadrilátero, 5 pentágono, aí aqui a gente já começa a ter uma regra para nomear. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono. Então, a gente tem esse final igual e o início muda, o prefixo muda de acordo com o número de lados. Para os polígonos com múltiplos de dezenas de lados.
com 10 lados decágono, com 20 icoságono, aí 30 tricágono, 40 quadricágono, 50 pentacágono, 60 hexacágono. Então, a gente consegue nomear mesmo os que a gente não conhece, conhecendo os prefixos relativos aos números. E os polígonos compostos, que são compostos por unidade e dezena. Por exemplo, 16 a gente começa nomeando pela unidade, que é 6, hexa, e o 10, que é da dezena, decágono. 18, octo do 8, decágono. 25, penta, que é do 5, icoságono do 20. E assim sucessivamente. Sobre as diagonais dos polígonos. O que é uma diagonal? É uma linha, um segmento de reta que liga dois vértices distintos e não consecutivos. Então, aqui no quadrado, eu vou ligar esse vértice aos vértices distintos, então, eu não ligo a esse mesmo vértice e eu não ligo aos consecutivos, que seriam esse e esse, porque esses aqui são lados, não são diagonais. Então, a única diagonal que eu vou ter no quadrilátero para esse vértice é essa. Para eu determinar o número de diagonais, vamos pensar num quadrilátero. Ele tem 4 lados. N, que é o número de lados, é igual a 4. Quantas diagonais ele tem? Para cada vértice. Uma, que na verdade é N menos 3. 4 menos 3, que é 1. Então, se eu multiplicar o número de lados dele pelo número de diagonais para cada lado, eu tenho o total de diagonais, certo? Quase. Porque para esse vértice eu tenho uma diagonal. Para esse vértice eu também tenho uma. Mas essas duas diagonais são a mesma. Então, eu tenho que dividir por 2, porque cada diagonal ela é contada 2 vezes. Tá? Então, a fórmula vai ficar dessa forma. O número de diagonais vai ser N, que é o número de lados, vezes N menos 3, que na verdade é o número de diagonais para cada vértice, dividido por 2, porque a gente conta 2 vezes cada uma delas. Por exemplo, para o pentágono, cada vértice tem 2 diagonais, como está representado aqui para o vértice A. Então, a gente vai multiplicar 5 lados por 2 diagonais por lado, que vai dar 10. Só que como eu conto cada diagonal 2 vezes, eu tenho que dividir por 2. O pentágono, na verdade, vai ter 10 sobre 2 diagonais, que são 5. Sobre a soma dos ângulos internos de um polígono. Quando a gente traça as diagonais para um vértice, num polígono, cada diagonal que a gente traça, a gente está formando um triângulo. Até a última diagonal, que forma um triângulo e mais um, forma 2. Então, na verdade, o número de triângulos que a gente forma ao traçar as diagonais vai ser o número de diagonais mais 1. Se o número de diagonais é n menos 3, o número de triângulos vai ser n menos 2. Se a gente tem que cada triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, então a soma dos ângulos internos do polígono vai ser justamente n menos 2, que é o número de triângulos, vezes 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de cada triângulo. Aqui eu coloquei um exemplo para o hexágono. O hexágono, para um vértice aqui, ele vai ter 3 diagonais, ou seja, ele vai ter 4 triângulos. Ele pode ser dividido em 4 triângulos. Aqui, 6, que é o número de lados, menos 2, que vai dar 4. Quando eu multiplico por 180, o total dá 720. Então, a soma de todos os ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Sobre os ângulos externos. Então, se a gente tem aqui, eu tracei o prolongamento de cada um dos lados do hexágono, a gente tem que a soma do ângulo interno com o externo tem que dar 180 graus, desculpa, eles são suplementares. Então, a soma dos ângulos internos e dos ângulos internos total de um polígono vai ser 180 graus vezes n, que é o número de vértices que esse polígono tem. A soma dos ângulos internos a gente viu que é n menos 2 vezes 180. Quando a gente faz a distributiva aqui,
n vezes 180 menos 2 vezes 180, que é 360, mais a soma dos ângulos externos é n vezes 180. Então, resulta em a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, independentemente do número de lados do polígono, a soma dos ângulos externos dele é 360 graus. Agora vamos falar sobre os polígonos regulares, que são aqueles polígonos que têm lados e ângulos congruentes, ou seja, os lados têm mesma medida e os ângulos todos têm mesma medida. Se a gente pensar que a soma dos ângulos externos é 360 graus, como que eu determino cada ângulo externo? É só eu dividir os 360 graus pelo número de vértices ou número de lados do polígono, que vai ser o número de ângulos externos que eu vou ter. Então, cada ângulo externo vai ter uma medida de 360 graus dividido por n. Para os ângulos internos, a mesma coisa. Eu divido a soma dos ângulos internos por n, que é o número de lados. A soma dos ângulos internos a gente viu que se calcula dessa forma, n menos 2 vezes 180. Então, cada ângulo interno vai ter uma medida de n vezes 180 menos 360, que é 2 vezes 180 graus, dividido por n. Então, aqui, n vezes 180 dividido por n sobra 180, 360 graus dividido por n é a medida de cada ângulo externo. Então, eu posso medir um ângulo externo fazendo a subtração de 180 graus menos o ângulo externo, que a gente já sabia que isso podia ser feito, porque justamente o ângulo interno e externo são ângulos suplementares. Aqui eu fiz o exemplo para um hexágono. A gente viu que a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus anteriormente. Para os ângulos externos, a gente divide 360 graus por 6, que é o número de lados do hexágono. Então, cada ângulo externo do hexágono vai medir 120 graus. Aí, a gente pode usar essa relação da soma dos ângulos internos dividido por n, que a gente sabe já que a soma dos ângulos internos é 720 graus, divide por 6, 120 graus cada ângulo interno. Ou então, usando a relação de suplementaridade entre o ângulo interno e externo, o ângulo interno do hexágono vai ser 180 graus menos o ângulo externo, que a gente calculou, 60 graus, que vai dar 120 graus. Agora, todo polígono regular ele pode ser inscrito em uma circunferência. E ele vai dividir essa circunferência em arcos congruentes, em n arcos congruentes. Então, o hexágono dividiria a circunferência circunscrita em 6 arcos congruentes, ou seja, 6 arcos de mesma medida. Então, a soma de todos esses arcos é 360 graus. E quanto mede cada um desses arcos? 360 graus dividido pelo número de lados do polígono. No caso do hexágono, cada arco mediria 60 graus. Essa medida do arco corresponde exatamente à medida do ângulo externo. Alguns polígonos regulares especiais. Aqui a gente tem que R é o raio da circunferência circunscrita a esse polígono. A apótema Azinho é o raio da circunferência inscrita e L é a medida do lado do polígono. Então, começando com o triângulo equilátero. O triângulo equilátero está inscrito aqui. Aqui a gente tem a medida do lado do triângulo equilátero. A medida do bico dele, ou seja, os pontos notáveis todos se encontram aqui nesse centro, que na verdade é o centro dessa circunferência. A medida daqui até a circunferência é o raio da circunferência, aqui também. E aqui, a circunferência inscrita, o raio dela é justamente a distância entre esse ponto, que é um incentro também, e o lado do triângulo, que é o que a gente chama de apótema. O raio, se a gente olhar aqui, isso aqui é a altura do triângulo. O raio ele vai ser 2/3 do tamanho dessa mediana, que é 2/3 da altura do triângulo.
A altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Então, esse R vai ser 2/3 da altura do triângulo. Enquanto A é o outro 1/3 que falta para completar a altura. Então, vai ser 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Um hexágono regular. Aí, aqui está representado o lado dele. E aqui, o hexágono, na verdade, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero, em que o lado é o raio da circunferência circunscrita e, ao mesmo tempo, é o lado do hexágono. Então, o raio aqui da circunferência circunscrita vai ser igual ao lado do hexágono. E a apótema, que é a distância aqui do centro da circunferência até o lado do polígono, no caso do hexágono, vai ser o raio da circunferência inscrita, e ele é justamente a altura desse triângulo equilátero. E esse triângulo equilátero tem lado L, a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Para um quadrado, a gente tem aqui o quadrado representado, o lado do quadrado. A diagonal do quadrado ela é formada por 2 raios da circunferência, que é justamente o diâmetro da circunferência circunscrita, e a apótema é a distância do centro do quadrado, que é o centro da circunferência, até um dos lados do quadrado. Esse raio, então, vai ser metade da diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dada por L raiz de 2, então vai ser L raiz de 2 sobre 2. E a apótema, a gente vê aqui que ela é metade do lado do quadrado, que é justamente L sobre 2. Então, essas são as propriedades desses 3 tipos de polígonos regulares inscritos numa circunferência. A gente consegue, conhecendo o lado, a medida do lado desses polígonos, determinar o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência inscrita, que é a apótema. Então, terminamos por aqui e fica para a próxima aula a aplicação. Tchau, gente, bons estudos!